Bom dia, meus amados, graça e paz, louvado seja Deus, pelo seu grande amor, pela sua graça, pela sua misericórdia. Estamos aí ansiosos, não é? Aguardando aí para estarmos no templo, mas enquanto aguardamos, vamos estar aí pensando na palavra de Deus em casa mesmo, né? Vamos continuar estudando e adorando ao nosso Deus, enquanto aí aguardamos o nosso retorno ao templo, né? Então a meditação de hoje, irmãos, está em Mateus capítulo 18, do versículo 21 ao versículo 35. Vamos pensar então aí, com esse texto, na eficácia do perdão, tá? Então eu vou estar lendo para os irmãos Mateus 18, do versículo 21 ao 35, falando aí sobre o perdão. Então Pedro, aproximando-se, lhe perguntou: Senhor, até quantas vezes meu irmão pecará contra mim e eu lhe perdoe? Que eu lhe perdoe? Até 7 vezes? Respondeu-lhe Jesus: Não te digo que até 7 vezes, mas até 70 vezes 7. Por isso o reino dos céus é semelhante a um rei que resolveu ajustar conta com os seus servos. E passando a fazê-lo, trouxeram-lhe um que lhe devia 10.000 talentos. Não tendo ele, porém, com que pagar, ordenou o Senhor que fosse vendido ele, a mulher e os filhos e tudo quanto possuía, e que a dívida fosse paga. Então o servo, prostrando-se, reverente, rogou: Sê paciente comigo, e tudo te pagarei. E o senhor daquele servo, compadecendo-se, mandou-o embora e perdoou-lhe a dívida. Saindo, porém, aquele servo encontrou um dos seus conservos, que lhe devia 100 denários, e agarrando-o sufocava, dizendo: Paga-me o que me deves. Então o seu conservo, caindo-lhe aos pés, lhe implorou: Sê paciente comigo e te pagarei. Ele, entretanto, não quis. Antes, indo-se, lançou na prisão até que saldasse a dívida. Vendo os seus companheiros o que havia passado, entristeceram-se muito e foram relatar ao seu senhor tudo o que acontecera. Então seu senhor, chamando-o, lhe disse: Servo malvado, perdoei aquela dívida toda porque me suplicaste. Não devias tu igualmente compadecer-te do teu servo, do teu conservo, como também eu me compadeci de ti? E, indignando-se o seu senhor, o entregou aos verdugos até que lhe pagasse toda a dívida. Assim também meu Pai celeste vos fará, se do íntimo não perdoardes cada um a seu irmão. Amém? Que o Senhor nos abençoe, irmãos. Bem, hoje aí o que mais se fala aí é o problema que estamos enfrentando, coronavírus, né? E quando alguém é contaminado, leva alguns dias para se manifestar, né? Às vezes aí as pessoas estão contaminadas e nem sabem. São doenças que são assim, a pessoa se contamina e não aparece logo em seguida, não é? Agora, tem outras doenças também, o coronavírus leva alguns dias e já se manifesta. Agora, tem outras doenças também que às vezes podem levar anos para se manifestar, né? Conhecida como doença silenciosa, né? A pessoa tem e não sabe que tem, mas vai se manifestar, né? Vai se manifestar com muito tempo mais tarde e aí trazendo o problema muito maior, mais complicado, não é? Porque leva muito tempo e a pessoa não sabe que tem enfermidade e quando ela se manifesta a pessoa já está com um problema bem agravado, não é? Então, o pecado é bem semelhante a uma enfermidade, não é? Ora se manifesta
rápido, o perdão, ora se manifesta rápido, a falta de perdão, ora se manifesta rápido e ora demora, não é, para trazer o seu efeito ruim. Então, vamos pensar um pouquinho então na eficácia do perdão. A falta de perdão, então, irmãos, olhando por esse ponto de vista, é como uma doença. É uma doença, não é? É mais assim, mais ou menos assim. Acaso que se manifesta logo. A falta de perdão é como uma doença que, acaso que se manifesta logo, trazendo a enfermidade. A falta de perdão pode trazer enfermidade física. Você fica com amargura lá dentro do seu interior. Isso pode trazer uma enfermidade física. A falta de perdão também pode trazer uma enfermidade emocional. A pessoa pode ter problemas emocionais por falta de perdão. Eu não digo que a falta de perdão possa trazer enfermidade espiritual, porque a falta de perdão já é uma enfermidade espiritual. Quando o crente não consegue perdoar a uma ofensa, é porque ele está doente. Ele está doente espiritualmente. Ele não tem a capacidade de perdoar. Então a falta de perdão é uma doença, né? É uma enfermidade. E a falta de perdão é assim. Pode trazer essa enfermidade sobre aquela pessoa que não libera o perdão de imediato, mas há casos também que se manifesta com muito tempo, às vezes trazendo problemas muito mais graves, dos variados, né? É como eu disse aí agora, é doença, é silenciosa, que a pessoa não sabe que tem. Então, quando ela se manifestar com muito tempo, já fez um estrago tremendo, né? E assim a falta de perdão é considerado como uma doença também, que pode trazer um sintoma logo de imediato, mas pode não trazer o sintoma logo de imediato. Alguém te fez mal e você não perdoa. Olha, isso pode trazer um problema com muitos anos lá na frente. É como uma enfermidade que demora a se manifestar e quando se manifesta, já trouxe um prejuízo muito grande. Então, irmãos, Pedro pensou estar agindo certo quando pergunta para Jesus: Senhor, quantas vezes devo perdoar aquele que me ofende, que peca contra mim? 7 vezes? Jesus respondeu: não só apenas 7, mas 70 vezes 7. Irmãos, sabemos que isso aqui é uma linguagem figurada, quer dizer, perdoar sempre, não é? Não é uma situação literal. Se fosse literal, seria multiplicar 70 vezes 7, que daria 470. Então você contaria: perdoei já 470 vezes, não preciso perdoar mais. Aí seria uma situação limitada, não é? Então, se você for olhar esse texto como literal, então o perdão é limitado, tem um limite. Você perdoou até 490 vezes, aí não precisa perdoar mais. Mas quando o Senhor diz aqui uma linguagem figurada, quer dizer, o perdão é por tempo ilimitado, tem que perdoar sempre, pois assim é o perdão de Deus para conosco. O Senhor nos perdoa sempre. O Senhor sempre nos perdoa. Você pode imaginar quantas vezes o Senhor já nos perdoou? Quantas vezes já recebemos perdão de Deus? Devemos perdoar, como diz o Senhor ensinando lá em Mateus 6, no versículo 14, devemos perdoar, assim como precisamos do perdão também. Diz lá o texto: perdoar nossas ofensas, como nós perdoamos também, não é? Assim como precisamos de perdão, devemos perdoar, né? Porque nós precisamos também de perdão, devemos perdoar. Deus nos perdoa sempre.
Deus nos perdoa sempre. Interessante pensar o seguinte, irmãos, que nós devemos perdoar porque nós precisamos de perdão. De perdão. Agora é interessante que o versículo 35 diz assim, ó: assim também meu Pai celeste vos fará, se no íntimo não perdoares cada um a seu irmão. Então nós precisamos perdoar, porque nós precisamos de perdão. Agora é interessante pensar que Deus nos perdoa e Ele não precisa de perdão. Deus é santo, Deus é puro, Deus não precisa de perdão nenhum. E mesmo assim Ele nos perdoa. Agora, imagine nós, que precisamos de perdão, como não vamos perdoar aquele que nos ofende? Pois é, irmãos, a falta de perdão é como uma enfermidade. Ela traz o prejuízo de imediato ou não. Pode levar muitos anos, mas vai trazer um problema. E vai trazer um problema muito maior. Por isso, não retenha o perdão. Libere o perdão. E também, irmãos, a falta de perdão é pecado. É pecado. Você sabia que não perdoar é pecado? Veja bem, eu vou ler 2 versículos, Efésios, capítulo 4. Efésios 4, capítulo 4, versículo 32, diz assim, ó: antes, sede uns para com os outros benignos, compassivos, perdoando-vos uns aos outros, como também Deus em Cristo vos perdoou. Devemos perdoar como Cristo perdoou. Você pode contar quantas vezes Deus já te perdoou? Você pode contar quantas vezes você ainda vai precisar do perdão de Deus? Ele está sempre perdoando, sempre perdoando, sempre perdoando, sempre perdoando. Diz assim, perdoando uns aos outros, como também Deus em Cristo vos perdoou. Mas ele diz mais lá também à frente, em Colossenses 3,13, diz assim, suportai-vos uns aos outros, perdoai-vos mutuamente, caso alguém tenha motivo de queixa contra outrem, assim como o Senhor vos perdoou. Está vendo novamente aí? Assim como o Senhor vos perdoou. Quantas vezes? 1, 2, 3, 4, 1000, não sei, não é? Assim como o Senhor vos perdoou, assim também perdoai-vos. Assim como o Senhor nos perdoou, porventura eu e você merecemos perdão de Deus? Não merecemos. Então ninguém precisa merecer perdão para perdoar. Nós precisamos perdoar como Cristo nos perdoou. É isso? Veja bem, se você não perdoa uma ofensa, você comete pecado. Deus aqui, Ele não está pedindo para você perdoar. Ele está mandando você perdoar. Perdoai uns aos outros. Ele não está dizendo, olha, se der você perdoa, tenta perdoar, faça isso. Não, ele está dizendo, perdoai uns aos outros. Interessante que ele diz aí, em Colossenses, capítulo 3, versículo 13, não é? Se tem alguma queixa, tá? Em Efésios, suporta. Quando o Senhor diz suporta, você tem que entender que é suportar aquele que te incomoda. Não está dizendo suporta aquele que te ama. Isso não faz sentido. Quando o Senhor fala suporta, suporta aquele que te incomoda. Perdoa ele, aquele que te incomoda, não é? Lá em Colossenses, o Senhor fala, perdoa aquele que você tem uma queixa. Você tem uma queixa do seu próximo? Você tem uma queixa? Não importa qual seja a queixa, porque a Bíblia não diz, você tem uma queixa?
Perdoa. Perdoa, não é? Ele manda perdoar. A falta de perdão é desobediência e por isso é pecado. E quebra a comunhão com Deus. E com isso, fica sem efeito a oração. De repente você não consegue perdoar uma queixa, não consegue perdoar uma ofensa. E pensa que está orando a Deus e Deus está te ouvindo. A falta de perdão é pecado. A falta de perdão é desobediência a Deus. Por isso é pecado. E tira a comunhão com Deus. Você quer ter uma comunhão com Deus? Quer orar e ser ouvido? Pense nisso. Pense nisso. Já pensou perder a comunhão com Deus simplesmente por falta de liberar perdão? Você já pensou orar e não ser ouvido por Deus? Simplesmente por não conseguir perdoar alguém? Pense nisso. Quantas coisas podemos perder porque não teremos oração respondida? E a causa? Falta de perdão. Por fim, irmãos, a prática do perdão demonstra a nossa comunhão com Deus. Ninguém tem comunhão com Deus se não liberar perdão para quem quer que seja. Vou fechar lendo aqui Hebreus 8:12. Diz assim, Hebreus 8:12. Pois, para que com suas iniquidades usarei de misericórdia, e dos seus pecados jamais me lembrarei. Isso é perdão. Isso é perdão. Perdão de Deus fiel e completo. O perdão deve ser genuíno. Ou seja, não mencionar o perdão concedido. Não mencionar. O Senhor diz, eu perdoo e não me lembro mais. A gente ouve alguém dizer, olha, eu já perdoei fulano uma vez, 2, 3, já não vou perdoar mais. Eu ouvi isso. Não pense que quem procede assim é servo de Deus. Não pense que quem procede assim tem comunhão com Deus. O que será de uma vida sem comunhão com Deus? Nós sabemos. Nós sabemos o que acontece com uma vida sem comunhão com Deus. O Senhor diz, olha, eu perdoo e não me lembro mais. Então, perdão, quando se perdoa de uma forma genuína, não se precisa argumentar, eu perdoei fulano fez isso, tal, mas eu perdoei. Não, esquece, acabou. Acabou. O perdão genuíno é assim. Não importa quantas vezes se perdoa. É perdoar. Liberar o perdão. Precisa pensar quantas vezes perdoou. Se você liberou um perdão genuíno, é um perdão que se esquece. Acabou. Não se pode contar quantas vezes perdoou alguém. Se você puder contar, se você contar quantas vezes você perdoou, não é um perdão genuíno. O Senhor diz, perdoa como eu perdoo. E o Senhor diz, eu perdoo e não me lembro mais. Quero concluir, irmãos. Não perca a comunhão com Deus e com o próximo por falta de liberar perdão. Não vai perder a tua comunhão com Deus, não. Libera perdão. O perdão é mandamento. O Senhor manda perdoar. E a sua falta é pecado. Quando nós deixamos de perdoar quem quer que seja, estamos cometendo pecado.
O perdão revela a nossa comunhão com Deus. O liberar perdão, o conceder perdão a quem quer que seja, demonstra, revela a nossa comunhão com Deus. Amados, que tenhamos uma comunhão com Deus e que essa reflexão possa estar no nosso interior. A falta de perdão é como uma doença. Vai trazer problema, ou de início, ou com um longo tempo. Vai trazer problema, consequências terríveis. A falta de perdão é pecado. Agora, a prática do perdão demonstra a nossa comunhão com Deus. Tenha uma comunhão com Deus, uma comunhão de paz, uma vida vivida de tal maneira que, quando oramos a Deus, Ele nos ouve e nos responde. Que seja assim, irmãos, que temos uma vida livre para perdoar, livre de problemas por consequência de não liberar perdão. Que tenhamos uma vida livre, para a honra e glória do nosso Deus. Não vamos ficar irritados com aquele que nos ofende. Aí seria permitir que aquele ofensor tivesse determinando a nossa capacidade de perdoar. Isso não pode acontecer. A capacidade de perdoar tem que estar dentro de cada um de nós. Essa capacidade vem do Senhor. Ele nos capacita para que tenhamos uma vida que de fato revele que somos filhos de Deus. Que Deus nos abençoe. Amém?